Oi, Gabi. Boa noite, gente, a todos. Esperar a doutora Mariana entrar. Ai, que bom. Vou te chamar. Opa, agora foi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Mel? Tá dando para me ouvir? Eu ainda não estou vendo sua imagem. Não? Eu tô aparecendo aqui. Deixa eu ver se virando agora aparece. Ele Tá tá, ele tá, aparecendo? ele tá rodando, mas eu vou dar uma verificada aqui se está sendo só para mim ou se não. Só um minutinho. Perfeito. Tem problema. Pergunta de repente pro pessoal que já tá aí com a gente. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão conseguindo me ver? Ver a Bel? Se puderem colocar aí nos comentários. Oi, gente. Oi, Olha, Ju, tudo bom? Tá dando para me ver, Ju? Gabi, oi, oi, Gabi, você está vendo nós duas ou é, só eu? Mim. ela também não tá conseguindo me ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar, você me convida de novo para entrar, tá bom? Deixa eu ver se Pode eu deixar. consigo agora. Peraí, vamos fechar. Eu não sei porque saiu um risozinho ali meu. Oi, Lena. Oi, Ju. A gente está tentando. Ah, tá aqui. A doutora Mariana vai entrar de novo. Ah, isso! Agora sim? Ótimo! Desculpa, viu, pessoal? A internet hoje resolveu pregar uma pegadinha aqui. Tudo bem, Mel? Boa noite. Boa Tudo bem, noite, doutora? pessoal. Deixa eu só verificar uma coisa que a Gabi falou que só tá me vendo, mas eu tô te vendo. Tu tá me Ah, vendo? A Gabi Aline. Ah, entendi. Oi, Grazi. Agora tá dando, Ju? Ah, agora sim, que bom. Ai, que bom, ótimo. Tudo bem, Mel? Tudo bom. E você, tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês pelo convite e dar um super parabéns, tanto para você quanto para a Aline, que estão encabeçando essa semana aí de encontros que estão sendo maravilhosos. Não consegui acompanhar até agora ao vivo,
mas eu já vi, inclusive, algumas gravações que já estão salvas no perfil da Aline, né, da Educação com Amor, e fiquei muito contente com toda essa inovação que vocês estão proporcionando. E mais ainda de poder participar, então queria agradecer do fundo do coração. A gente também agradece demais. Nós vimos todos os seus vídeos que você publicou falando da live de hoje. A gente se sentiu super acolhido, super bem, de ter visto isso tudo. Muito obrigada mesmo por tudo isso que você fez pela gente. Ah, imagina, é tudo com amor mesmo, viu? E ó, pessoal, quem tá aqui nos assistindo, já faço a chamada para continuarem assistindo ao longo da semana, que o cronograma, ó, vai ser difícil escolher qual que a gente vai querer assistir por inteiro, porque tem muita opção. Sim, a gente teve na segunda-feira a Fernanda ali, né, falando da disciplina positiva com a Aline. Hoje de manhã, às 9 da manhã, a gente teve a Juliana falando um pouquinho de alimentação e disciplina positiva, super legal também. E hoje você. Ai, que bom, amor, fico muito feliz. Sim. Vamos começar, então? Claro, por favor. Então tá. Olá, gente, boa noite a todos. Eu me chamo Isabel Koch, eu sou terapeuta ocupacional. Mais uma vez, obrigada, doutora Mariana Locke, por ter aceito o nosso convite, o meu e da Aline, de estar junto com a gente nesse encontro com a disciplina positiva, falando de um tema que me interessa bastante, que é como educar sem desencorajar. Doutora Mariana, fala um pouquinho sobre a sua profissão, o que você faz, se apresenta para a gente, depois a gente começa. Claro, com certeza. Gente, para quem não sabe, eu ainda não conheço a Bel pessoalmente também. Eu espero que no futuro a gente consiga fazer um evento desses ao vivo, né? Se Deus quiser, se essa pandemia acabar, que a gente consiga promover um super evento desses ao vivo, eu acho que vai ser fantástico. E não precisa ficar me chamando de doutora, nenhum de vocês, tá? Porque antes de doutora Mariana, eu sou a Mari. Então eu queria começar minha apresentação contando um pouquinho de mim, antes mesmo da profissão, tá bom, Bel? E desde pequenininha, gente, eu sempre gostei muito, assim, de brincar. Eu sempre fui fã do brincar, e aquele brincar puro, sabe, Bel? De querer pegar a graminha, fingir que é alface, pegar o tomatinho, fazer brincadeirinha de comidinha, inventar brincadeira onde concretamente não existisse. E quando eu fui crescendo na adolescência, eu adorava também ir nesses aniversários infantis e eu acabava sendo escalada como a tia de cuidar das crianças, porque nenhum adulto queria, os adultos queriam tudo ficar batendo papo e tudo mais, e eu queria ficar brincando com as crianças. Então, eu acho que veio daí de todo esse meu crescimento, esse amor pela primeira infância. Então, isso já vem enraizado dentro de mim desde pequenininha. E eu acabei optando por fazer medicina justamente para tentar aprender um pouco mais sobre toda essa ciência que envolve o desenvolvimento. E aí eu acabei escolhendo por fazer otorrino, então a minha formação principal é como otorrinolaringologista. E dentro das consultas de otorrino, eu acabei me aprofundando ainda em uma outra pós-graduação, que é a minha área de atuação, que se chama foniatria. E para quem não conhece, a foniatria é uma área de atuação médica que auxilia tanto na parte diagnóstica quanto nas terapêuticas, ou seja, auxilia na comunicação com os outros profissionais relacionado a transtornos de comunicação, fala, linguagem e aprendizagem. Então, eu acabei caindo de novo nesse mundo infantil, das crianças que estavam sofrendo por questões relacionadas à fala, questões genéticas que por vezes podem cursar com alterações motoras, globais ou orais, pacientes com perda auditiva, pacientes que possam ter alguma suspeita de transtorno do neurodesenvolvimento, como autismo ou outras questões. Então, eu sou uma foniatra e otorrinolaringologista. E hoje, gente, existem menos de 30 foniatras no Brasil. É uma área de atuação super nova. Eu fiz a minha formação aqui em São Paulo, no HC. Então, tudo que é congresso de otorrino, a gente vem tentando colocar realmente esse profissional, assim, na linha de conhecimento de todos, para que a gente consiga ter uma atuação e consiga abraçar
todo mundo que realmente precisa, né, Bel? Mas a grande questão que eu acabei caindo na disciplina positiva, que foi o que a gente veio conversando antes, Bel, foi justamente a questão de me encontrar em uma situação de ver que as famílias estavam muito fragilizadas. Então, mesmo as famílias que me procuravam, às vezes com crianças por atraso de fala ou por outras questões, os pais não se sabiam mais como se comunicar de uma forma adequada com os filhos, existia muita incompatibilidade nesse sentido de comunicação e no sentido educacional. Então foi por isso que eu acabei decidindo fazer essa formação como educadora da primeira infância. Foi aí que eu conheci a Aline, em Portugal, ano passado. Foi um super encontro. Fiz com a Fernanda Lee, que foi quem fez a primeira live ontem, fez a abertura do curso de vocês, né, dos encontros. E realmente, assim, foi um encontro de almas, assim, porque é o que está nos proporcionando ter essa troca de experiências agora, né? A gente poder trocar cada um dentro da sua visão de que forma que todo esse conhecimento pode nos agregar para que a gente seja seres humanos ainda mais íntegros, sabe? Felizes e saudáveis como um todo. Então é por isso que eu tô aqui hoje. Sim. E você sabe, Mariana, que a Aline, ela veio de Portugal super empolgada. Só que assim, eu não sabia dos encontros que ela teve, né? Assim, eu Sim, disciplina positiva. Então eu falei para ela, olha só, sim, essa empolgação a gente tem que espalhar, vamos. Aí ela na hora com certeza. topou. E quando ela me apresentou a lista das pessoas que iam se apresentar, eu falei, maravilhoso, né? Tipo, Ah, imagina, nós somos todos iguais. Eu acho que nesse sentido, Bel, quando a gente tem amor no coração e a gente realmente tenta prover para os outros, que esse conhecimento ele realmente possa ser abraçado, não existe diferença com relação a isso. O que a gente deseja realmente é uma infância muito mais feliz, são famílias mais unidas, e é exatamente por esse motivo que a gente está aqui hoje. Então, todo mundo soma um pedacinho nesse quebra-cabeça, né? sim, é verdade. Vamos começar? Começar de novo? Claro, Vamos com começar. certeza. Então, Mari, uma das coisas, né, a gente conversou antes de começar essa live, e uma coisa que eu quis saber de você é o seguinte, para mim, é muito mais fácil viver com a disciplina positiva. E uma das coisas que me ajuda bastante é a pausa positiva. A gente pode começar a falar um pouquinho disso? Antes Claro, de encorajamento? claro, com certeza. Eu venho falando, inclusive, sobre isso. Quem estiver aqui nos assistindo, se quiser dar uma olhadinha no meu Instagram, eu já falo bastante sobre esse sentido, sobre algumas ferramentas da disciplina positiva. O que eu costumo dizer é que, na verdade, esse conhecimento, não sei se foi assim para a Aline também, até pergunto para ela aqui, mas eu acho que ele agregou tanto para minha vida que ele revolucionou para mim como um ser humano. Então eu não consigo ver mais tanto como uma ferramenta, mas sim como a Fernanda mesma coloca, como uma filosofia de vida. Porque na verdade acaba sendo uma opção que a gente tem de educar de uma forma muito mais respeitosa, de comunicar mais afetuosamente com as crianças, como uma forma de impactar no desenvolvimento infantil. E isso eu venho defendendo e trazendo com propriedade, com estudos, com evidências científicas de que realmente faz toda a diferença no crescimento da criança. E a pausa positiva, o que a gente costuma dizer de pausa positiva, na verdade, eu costumo dizer tanto no sentido da criança, quanto no sentido do adulto, da gente poder parar diante daquela situação que está um pouco mais estremecida, em que a gente está com um pouquinho mais de raiva. Todo mundo sente, né? Em primeiro ponto, a gente tem que reconhecer o que a gente está sentindo, né? Então, a pausa positiva, ela vem exatamente de encontro a isso, né, Bel? A gente poder parar, respirar fundo e pensar, bom, o que está me fazendo reagir dessa forma? Então, tentar entender o que há por trás do seu comportamento como adulto e o que o seu comportamento como adulto pode estar interferindo no comportamento da criança. Porque, querendo ou não, as crianças, muitas vezes, elas acabam se espelhando muito diante daquele ambiente na qual elas estão vivendo. Então, se elas vivem num ambiente que é muito mais estressante, é mais agitado, tem toda aquela pressa, aquela urgência,
a tendência é que ela tenha muito mais irritabilidade e não consiga tolerar tanto frustrações, acabe querendo tudo para ontem. Então, a pausa nesse sentido, ela entra para que a gente não entre nesse processo de reatividade imediata, para que a gente consiga ganhar a consciência do que a gente precisa fazer, qual o próximo passo que a gente precisa dar para conduzir melhor todas essas situações que acabam acontecendo, às vezes de forma muito tempestiva. E com relação ao que você falou, Bel, de encorajar e de elogiar, a gente até estava conversando antes, gente, eu acho que isso seria bacana a gente trazer, porque são coisas que a gente faz de uma forma muito habitual e inerente e sem pensar. Mas existe uma pequena diferença entre essa questão do elogio e do encorajamento. Quando a gente direciona um elogio para a criança, a gente está direcionando essa fala pensando na nossa visão como um adulto diante da situação ou diante do que a criança está conduzindo. Então, é um elogio que parte da minha visão para a visão da criança. Então, por exemplo, nossa, como você está bonito, nossa, estou orgulhosa de você. Então, é sempre a versão do adulto em cima da criança. Mas, na verdade, o que a gente tem que parar, às vezes, e pensar é que se a gente quer educar as crianças e encorajá-las a serem ainda mais independentes, autônomas e que consigam, de fato, adquirir a sua liberdade com respeito, a gente precisa colocar a criança no ponto de vista que ela consiga enxergar que ela é capaz de fazer aquelas situações. Então, que ela é dona daqueles resultados, que ela está colhendo aqueles frutos mediante a posição dela. Então, ao invés de falar, nossa, eu estou orgulhosa de você, a gente fala, nossa, filho, você arrumou a cama sozinho? Eu aposto que você deve estar muito feliz com isso que você está fazendo agora. Então, é trazer para a criança esse reconhecimento, porque a partir disso, Bel, ela ganha uma noção de que ela consegue sim realizar. Porque ela consegue. E é uma coisa que vai virando uma roleta russa, gente, que vocês não fazem ideia. Até pensando na live hoje, eu ainda fiquei pensando de muitas coisas que eu passei quando era criança. E na vida adulta, inclusive assim, em situações de pré-vestibular, quantas vezes eu não me frustrei, eu não fiquei me preocupando com a opinião alheia, eu fiquei buscando por uma aprovação. E isso, por vezes, vem de situações da infância, que a gente está tão habituado a ficar esperando por esse elogio como uma recompensa, e a gente não está habituado a receber esse encorajamento, que a coisa vai virando um ciclo que vai se perpetuando até a vida adulta. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente ganhe essa consciência de tentar utilizar palavras para que ela reconheça o potencial que ela tem e que ela consiga adquirir força a partir daquilo que ela conquista. Eu não sei se ficou claro. Ficou bastante. Até porque a criança, é isso que você falou, ela fica dependente, né? Se a mãe não elogiar, será que as coisas realmente estão indo bem, né? Cadê meu elogio de hoje? Vai buscar gente só que elogie, né? Não vai ser ela mesma, né? Não vai se construir sozinha. Sim, com certeza. Mariana, fala um pouquinho sobre como é que os pais podem estar encorajando seus filhos em casa. Claro, lógico, amor. A parte do encorajamento, gente, eu gosto muito de falar um pouquinho sobre família, entrando um pouquinho no tema da live também, só para contextualizar. A família é o primeiro ambiente no qual a criança está inserida e que vai representar uma mini sociedade para ela. Então, a família vai ser o local onde ela vai adquirir todos os hábitos, todos os costumes, os sotaques que nem a gente tem, né, Bel? Eu que sou do Sul, você que é do Rio de Janeiro. Todos esses hábitos alimentares, a forma como ela se relaciona, como ela se posiciona, tudo isso a partir dessa primeira infância. Esses primeiros 3 anos são anos que são super cruciais para que ela realmente se desenvolva como um ser e consiga se enxergar individualmente como sendo um. Então, gente, o que eu queria trazer para essa perguntinha que a Bel fez, que foi super bem pontuada, é com relação à questão de trazer a criança para participar dessas ações dentro de casa. Então, é dentro de casa que ela vai começar a estimular muito mais a sua autonomia,
a sua independência, e a gente vai conseguindo isso trazendo a criança para participar dessas ações dentro de casa. Então, por exemplo, quando ela já tem ao redor de 2 anos e meio, Bel, que ela já tem inclusive um pouco mais de destreza, de equilíbrio, ela já pode começar a guardar os seus próprios brinquedos. Vocês podem, inclusive, quem tem criança dessa idade, comprar caixas maiores ou deixar em cestos para que ela coloque ali, não precisa estar uma super organização, mas que ela tenha essa responsabilidade de usar e depois de guardar. Ao redor dos 3 anos de idade, ela já pode começar a colocar algumas coisinhas na mesa, então o guardanapo na mesa, ou ajudar a tirar o prendedor de roupa das roupas. Ao redor dos 4, 5 anos, ela já consegue ganhar mais destreza motora ainda, então ela pode, inclusive, começar a te ajudar em alguns pequenos elementos dentro da cozinha, como te alcançar alguns itens, se você deixar tudo separadinho. Ela já pode conseguir organizar a sua hora do banho, ela pode conseguir escolher a sua própria roupa para vestir. Então, com essas atitudes, ela vai ganhando um pouco mais de domínio do que significa estar em família e de qual a responsabilidade que ela tem dentro de uma família. E no momento que ela percebe que ela tem a capacidade de fazer essas questões, de executá-las, e a gente incentivando, então, utilizando palavras como eu falei, nossa, você fez sozinho, você deve estar muito feliz, acho que você deve ter orgulho daquilo que você conseguiu fazer, você está fazendo algo de novo, parabéns. São formas que a gente tem de realmente fazê-la perceber todo esse ganho que ela vai tendo ao longo do tempo. Sim, e toda essa comunicação, eu acho legal da gente estar falando, a gente não aprende de um dia para o outro, né? A gente tem que treinar, a gente tem que experimentar, né? Fazer, tentar, voltar atrás, ver o que não deu certo, né? Falar de novo, entender melhor, né? Porque senão a gente também fica se cobrando um pouco demais, né? Poxa, por que eu não sei, por que eu não consigo, por que não deu certo? É como se fosse uma fórmula mágica, né, Bel? As pessoas olham às vezes e pensam, nossa, é uma receita de bolo, então eu vou comprar o livro e vou sair lendo e vou aplicar tudo e vai sair perfeito. Só que não, né? A vida não é perfeita. A gente vai aprendendo. Eu gosto, inclusive, vou trazer um exemplo para vocês de uma vivência que eu tive, inclusive, com essa questão da disciplina positiva na minha vida familiar. Eu ainda não tenho filhos, mas eu sou casada. E quando a gente fez esse curso, essa formação em Portugal, meu esposo foi junto. Ele estava em Portugal também, mas ele não fez o curso. E eu também voltei, assim como a Aline, super animada, assim, revolucionada, sabe? Transformada. Realmente, assim, modificou absurdamente a minha vida. Mas modificou de uma forma positiva, inclusive, o meu relacionamento com meu esposo. Porque eu acho que isso acaba sendo um exercício de tolerância. Essa pausa positiva, ela é muito saudável para a gente como adulto. Porque, na verdade, o enfoque de todo esse aprendizado, a gente fala muito na criança, mas a modificação ela tem que vir de nós. No momento que a gente realmente para e a gente consegue ser caridoso com a gente mesmo, sabe? Que a gente precisa exercer uma autoempatia, eu costumo dizer. De se abraçar, de se perdoar, de se permitir não estar certo sempre e sempre poder melhorar um pouquinho mais. As coisas vão fluindo e aos poucos toda essa questão de organização ela também vai surgindo. Mas é tudo um exercício de paciência, só que começa aqui dentro, né? Sim, e a gente em alguns momentos, a gente sente mais do que pensa, né? Então, essa pausa, talvez, ela possa ser usada nesses momentos em que a gente está sentindo demais, né? A gente está com muita raiva, a gente está querendo muito, a gente pode chegar para a pessoa e falar, eu preciso de um tempo, mas não é um tempo de, olha, fica aí na sua, que eu não estou nem aí para você. Não, é um tempo, assim, eu preciso pensar sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Esse foi um ponto muito bacana, Bel. Eu acabei, inclusive, lembrando de um aspecto. Quando a gente realmente some, eu acho que isso desorganiza muito a criança também. Então, assim, no momento que a gente precisa de uma pausa, às vezes essa pausa não é necessária só para nós.
pode ser uma pausa necessária para a própria criança. Então, quem sabe a gente consiga conversar e entrar em um acordo. Olha, eu preciso de 5 minutos para respirar fundo, para pensar sobre isso. Nesse tempo, o que você acha que pode fazer, por exemplo? E aí, nesses casos, para a criança, eu costumo indicar bastante também o próprio cantinho da calma, que é um cantinho, gente, que na verdade a gente pensa em elaborar, como se fosse um próprio espacinho para que a criança ela consiga se sentir confortável, abraçada, porque a grande questão é isso, né, Bel? A gente vê muito essa questão de irritação, de brabeza, de, por exemplo, de situações assim rompantes, como se fosse algo ruim. Mas a gente precisa desmistificar, porque essa reatividade nos pequenos é algo normal. As crianças, elas não têm a maturidade que um adulto tem para reagir com o grau de inteligência e de controle emocional que a gente tem. Eles não têm a vivência que a gente tem. E no fim das contas, se a gente reage da forma como a criança está reagindo, a gente só está bombardeando ainda mais e fazendo com que esse processo vire uma super explosão. Então é muito importante que ela também possa parar e possa se acalmar para que ela esteja mais receptiva para uma conversa. Por isso que esse ponto que tu falou foi fundamental. Eu acho que é o fato da gente se permitir sentir também, porque dessa forma a gente vai estar sendo um exemplo para a criança de como ela deve fazer e como ela deve seguir também. Sim, e uma forma como eu faço aqui, porque nos meus atendimentos eu coloco alguns pais para dentro, né? Então, eu vejo como é que eles fazem, depois eu faço um pouquinho para eles verem como é que eu faço, e a gente chegar num acordo do que é mais legal para a família. E uma das coisas que eles falam assim, nossa, Isabela, você fica tão calma, mas é porque a gente precisa ficar calma, né? Como é que a gente vai exigir uma calma de uma criança se a gente não está conseguindo se autorregular? Porque quando a gente age, quando a gente também está nervoso, a gente acaba falando coisas e dando exemplos que a gente não gostaria de estar dando para a criança, né? Com certeza. E isso acontece muito, mas eu acho que é parte do reconhecer, né, Bel? É realmente parar, se permitir reconhecer que aquilo surgiu, da onde que veio e por que veio, e trabalhar em cima dessa motivação para tentar ter um resultado diferente. Então, eu acho que parte muito nesse sentido a pausa positiva. Sim, entendido. A gente conversou hoje à tarde também, falamos sobre uma coisinha. Você já comentou sobre isso. Desculpa. Tranquila. Sobre o quadro de atividades, né, que eu estava vendo aqui, a gente já falou sobre isso. E uma coisa que eu acho legal, Mariana, da gente também observar, né, a criança, o que ela está respondendo, quais são as coisas que estão sendo legais, porque às vezes a gente traça um monte de objetivo, não, hoje a gente vai pensar, meu filho vai fazer isso, depois ele vai fazer aquilo, depois aquilo outro, tem conexão, né, que é uma das coisas da disciplina positiva, essa necessidade da gente se conectar, da gente observar, né, para poder estar fazendo e colocando ele em situações, as crianças, em situações em que elas realmente sejam capazes de realizar. Com certeza. Eu acho que isso tu deve ver bastante, inclusive, nas tuas terapias também, né, Bel? Aproveitar o que a criança já tem de habilidade e tentar estimular essas habilidades ainda mais. Eu acho que isso vem muito de encontro com essa questão da educação de uma forma positiva e respeitosa. Um dos principais objetivos que eu sempre converso muito com as famílias que acabam vindo me procurar, é da gente respeitar a criança como um indivíduo, porque muitas vezes foi exatamente como tu falou, tua colocação foi muito pontual e muito precisa. A gente acaba assumindo um posto hierárquico em que a gente manda a criança fazer aquilo e ponto, acabou. E o negócio acaba perdendo muita graça, porque a grande questão é trazer a criança para esse vínculo, e lógico que, como pais, a gente precisa direcionar
essa questão do aprendizado, direcionar a questão de regras sociais, de limites, mas quando se trata principalmente dessa questão de organização da casa, por exemplo, e de atividades que ela possa ser incluída, é muito importante que a gente possa convidá-la para participar dessas escolhas também, dentro das habilidades que ela já tem, visando estimular ainda mais o que ela pode conseguir. E mantendo sempre essa questão tanto da gentileza quanto da firmeza, que são princípios da disciplina positiva. Então, que a gente possa tratar com respeito, com amor, mas mantendo também a firmeza que eles precisam para poder ter uma educação mais consciente também. Sim, e aí com isso tudo a gente consegue com que eles se encorajem, que sejam independentes, tenham autonomia, né? E é incrível como funciona, né? Demora, precisa de muito estudo, precisa Com entender certeza. bastante o que a gente foi ensinado, a gente tem uma outra vivência, né? Então, com muito estudo, e eu tenho um caso que, assim, que eu vi que foi super legal, que a mãe começou a ensinar desde pequenininho todos esses afazeres, primeiro de autocuidado, né, de vamos tirar o tênis, vamos tirar a roupa, vamos, né, de olha o seu braço, já fez força com o braço, né, Uhum. e aí isso, a criança já vai se sentindo capaz, né? Com Você vai certeza. dizendo para ele, pelo corpo dele, de que ele é capaz, onde é que está o corpo dele, como é que ele tem que fazer, onde que ele tem que se mexer, né? E aí isso também é um encorajamento silencioso. Com certeza. E eu costumo dizer, inclusive, Bel, que dentro da minha área de atuação, isso veio mais ainda a calhar, porque é olhar o desenvolvimento como um todo. Vocês não têm ideia do quanto que tudo isso interfere de uma forma positiva para a questão do desenvolvimento de fala, do desenvolvimento de linguagem, do ganho de repertório, de vocabulário. Então, às vezes eu costumo perceber muito isso no dia a dia, que muitas vezes os pais desencorajam no sentido de falta de diálogo mesmo, por não saber as capacidades que aquela criança tem. Então falta essa observação, esse senso de cuidado no sentido de realmente olhar para a criança e tentar perceber essas nuances, sabe, Bel? O que ela conseguiu evoluir essa semana, o que ela aprendeu de diferente, o que eu posso convidá-la para participar comigo. Então, essa fase de pandemia, eu acho que foi uma fase muito crucial para que as famílias realmente observassem com muito mais carinho essa questão. Porque de início estavam todas as crianças super irritadiças, porque agora não vai ter aula e tem que se adaptar à aula online. Agora está todo mundo mais ou menos adaptado dentro da possibilidade, né, de cada um. Mas eu acho que essa questão dos laços familiares, eles estão se resgatando. E isso é fundamental para que a gente realmente possa estimular essa criança e entender que ela é um ser em evolução e que precisa dessa troca, desse carinho, desse afeto. Sim, e acaba que os pais também vão se sentindo potentes, né, de novo. Quando você vê, quando você percebe que o que você está fazendo te faz bem, está dando resultado, você vai querer fazer de novo, vai querer investir mais. Sim. Então, isso é isso, né? Tudo passa aqui que vai melhorar aqui, passa aqui bem devagar, mas que dá certo em si. Com certeza. É pensar no resultado a longo prazo, né? Às vezes a gente é muito imediatista também, né, Bel? Então, assim, ver aquela criança fazendo aquela cena de birra e já quer acabar com aquela birra de uma vez por todas, com uma primeira ação. Nossa, eu vou fazer isso. E aí isso não dá certo, a pessoa fala, não, porque isso não dá certo mesmo, já desisti. Não é assim, né? A gente tem que tentar realmente estudar melhor, entender melhor o que está levando a criança a se comportar daquela forma, de que forma que você pode estar contribuindo com isso, porque às vezes a gente contribui mesmo sem perceber, sem pensar, a gente acaba incitando ainda mais essa situação. Então eu costumo dizer que é realmente assim o poder de ser parental consciente, sabe? Então ganhar a consciência do que a família significa e do que cada um tem o seu papel dentro desse elo familiar.
E uma das coisas que você estava falando, talvez seria da gente começar a anotar isso, né? Porque ninguém ensina pra gente que a gente precisa anotar para a gente visualmente perceber o quanto que está ocorrendo, que as mudanças estão acontecendo, né? Com certeza. Eu costumo dizer que é a chavezinha do desligar aquele automático, sabe? A gente vai tanto no piloto automático durante as rotinas. Agora eu acho que na pandemia também deu uma freada, assim, nesse piloto automático, porque as pessoas também, querendo ou não, estão tendo, de certa forma, mais tempo. Mas a grande questão para fazer essa mudança, Bel, eu costumo dizer que é realmente prezar pelo tempo de qualidade. Ter tempo não quer dizer que você tenha todo o tempo do mundo, mas ter tempo de qualidade significa que no momento que você estiver presente com a criança, que você consiga se desvencilhar de tudo que possa te atrapalhar nesse momento. Então, reservar esse tempo para resgatar esse laço familiar, ele é fundamental. Se desligar de celular, de televisão, ter um tempo de qualidade de brincadeira de chão, que é o melhor tipo de brincadeira, né? Então, sentar no chão, brincar de panelinha, de boneca. Brinca de boneca com o menino também, tá, gente? Vamos parar com essa questão aí de pensar que boneca é só para menina e carrinho é só para menino, porque brincadeira não tem gênero, né, Bel? O brincar é livre para qualquer um dos sexos, pelo amor de Deus. Então, até porque você, com certeza. você quer que seu filho seja pai depois, né? Ele precisa aprender a cuidar de boneca. Sim, sim, com E certeza. e é na brincadeira que a gente aprende um monte de coisa, né? Exato, É na brincadeira exatamente. que os pais encorajam as crianças a tentar, por exemplos, né? Já vai ensinando. Aqui, a Aline está falando punição é imediata e desencorajadora. Com Você pode certeza. É, falar um lógico, pouco? foi super bem colocado. É só a gente tentar parar e pensar, né? Quando a gente pune uma criança, como que a gente se sente? Quando você for punir o seu filho, você vai ficar uma semana sem videogame. Ou punir, inclusive, fisicamente. Hoje eu ainda gravei um vídeo lá no meu Instagram, IGTV, falando sobre essa questão de palmada e de agressão física ou agressão verbal. Quando a gente parte para punição, se punição fosse algo bom, a gente não se sentiria mal fazendo. Eu acho que o primeiro ponto parte daí. Então, ganhar a consciência de que a punição ela não está educando. Quando a gente toma essas atitudes mais imediatas e principalmente focadas no sentido de agressão mesmo, tanto física quanto verbal, a criança ela foca muito naquele ponto, ou seja, ela foca no que você está transferindo de energia para ela, numa questão negativa mesmo. Então ela vai focar no fato de você ter batido, no fato de você ter gritado. Ela não vai entender o problema pelo qual está por trás daquela punição. Então, nesse sentido, ela desencoraja, porque ela não auxilia a criança a ganhar consciência daquele processo. E se a criança não ganha consciência do porquê que você se chateou ou que não deu certo, ela não vai aprender. Literalmente não vai aprender. Então, a punição ela é muito desencorajadora nesse sentido, porque, primeiro, ela não ensina, a criança ela fica realmente focada nessa questão de agressão, e futuramente isso causa danos psíquicos muito severos, muito importantes. Isso acaba interferindo muito na questão de autoestima. Por vezes são crianças que ficam muito mais retraídas emocionalmente. E pode ter um adulto que estiver falando que, nossa, a gente passou por isso. Ok, a gente pode ter sido, inclusive, de uma geração em que isso era muito comum e muito habitual. Mas isso não quer dizer que precise se perpetuar. Ainda mais com tudo que a gente tem hoje de ferramenta, de aprendizado e de estudo, mostrando que isso realmente não é eficaz neurologicamente. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar. Sim, a gente só cria medo, né? Medo, a gente cria o pensamento de vingança, né? Porque a criança, qual a criança que entra num castigo e pensa assim, não, acho que eu vou mudar, acho que eu fiz errado. Não, fica pensando em estratégias para sair, para beber água. Sim, é verdade. Foi o que a Gabi falou, ó, sobrevivemos, a gente sobreviveu a todas essas situações, mas isso não quer dizer que a gente precise reproduzir isso para as gerações futuras, né?
Sim, e a gente está num momento em que a gente questiona também muito mais os nossos pais, né? A gente não está no mesmo momento quando a gente era criança, né? De vida dos nossos pais. A gente está, a gente já era questionador, então agora a gente está vivendo uma outra coisa. A gente também não aceita muitas coisas. Por que a gente vai exigir que a criança aceite e viva numa regra que a gente não aceita, né? Muitas Sim, das vezes. exatamente, faz todo sentido. O Mari, você está vendo alguma pergunta aí que possa, porque o meu não está seguindo para eu perguntar. Deixa eu ver. Não, a última que apareceu foi da questão da punição mesmo. Ah, aqui, ó, perguntaram, ó. Quantas vezes não pensamos que valia a pena fazer o errado mesmo pelo castigo? Com certeza. E foi exatamente nesse ponto que a gente estava falando antes, né, Bel? Eu acho que a Mari não pegou. Quantas vezes a gente não pensou se não valia a pena? Quantas vezes a gente não se questionou, né? Ai, mas eu acho que eu devia ter dado uma palmadinha. Ou às vezes quando a gente faz o contrário, acaba batendo e se questiona, putz, será que esse era o melhor caminho? E nesse sentido, gente, eu costumo trabalhar muito com a questão de se libertar da culpa. E realmente, assim, tentar fechar os olhos e entender que nós somos seres humanos, que a gente vem buscando aprimorar. Essas gerações futuras que estão vindo vão ser muito melhores do que nós em todos os aspectos. Porque todos nós estamos aqui realmente para ter uma evolução física, mental, intelectual, espiritual, em todos os âmbitos. Mas eu acho que nesse sentido, o principal poder realmente é ganhar a consciência do que isso pode significar para a criança. Então, por mais que a gente se questione, às vezes, nossa, mas será que eu não devia ter dado um tapa? É lógico que naquela hora, às vezes, na hora H, que a gente fica mais irritado, a gente vai acabar deixando essa emoção acabar aflorando de alguma forma. Mas nesse sentido, a gente tem que pensar a longo prazo o que isso pode estar ensinando para a criança. E a gente tem que tentar optar por opções que são muito mais ensináveis de algumas formas do que outras, entendeu? Então eu vejo assim, sabe? Sim, você Ó, é aquilo. foi que nem a Mari falou, ó, ela ainda falou, ó, quando nós éramos as crianças, às vezes a gente fazia mesmo sabendo que ia ficar de castigo, exatamente. Quantas vezes eu também não fiz isso? Dizia assim, nossa senhora, vou me esconder agora, porque se descobrirem que eu fui pego com a boca na botina, eu vou ficar de castigo. Eu tenho certeza que cada um deve ter pelo menos uma história para contar nesse sentido, né, Bel? Então, exatamente, a questão do castigo, a punição, ela não está ensinando a criança por que ela não deve fazer. E por vezes acaba tomando sentido contrário. Tem crianças que, inclusive, quando você acaba ameaçando nesse sentido, acabam dando risada, ou fingem que, não tô nem aí, porque não vai levar em nada, eu vou ficar de castigo mais uma semana e pronto, acabou. Isso não é o tipo de educação que a gente busca, né? E algumas até as palmadas, né? Elas acabam se acostumando e ficam resolvendo problemas depois que cresce, batendo nas pessoas, talvez, né? Sim, Então, sim, o pai está ensinando isso. com Teve um certeza. problema, bate. Sim, foi exatamente o que a gente estava conversando no início da live ainda. A família é esse primeiro vínculo, então a criança ela vai aprender sobre valores e sobre regras sociais dentro da própria família. Querendo ou não, em muitos dos aspectos, a gente acaba reproduzindo, mesmo que de forma inconsciente, muitas das vivências que a gente teve quando era infância, quando a gente era menor. Então, se ele viveu dentro de um ambiente que é mais violento, ele pode sim reproduzir isso no futuro. Isso não é uma obrigatoriedade, porque a gente sabe de histórias que foram histórias cruéis, de muitas crianças que eram moradores de rua, em favela, enfim. Não quer dizer que sigam o mesmo caminho, mas ainda assim, vivendo em um ambiente um pouco mais hostil, ela pode acabar desenvolvendo algumas características mais agressivas na vida adulta, com certeza. Sim. Será que a gente tem mais perguntinha aqui? Deixa eu ver.
A Ju colocou aqui, educar é uma arte. É verdade. Falando em arte, eu vou até contar um exemplo que eu vi no consultório. Eu tenho, agora nessa fase de pandemia, eu acabei comprando mais brinquedinhos que são plásticos, porque é mais fácil, dá pra lavar, depois passa o álcool 70 e pronto, acabou, tá limpo, né? Porque eu tinha muito brinquedinho, você também deve ter, né, Bel? Eu tinha muita coisa assim, que era fofinha, de tecido ou de madeira, que não tem como limpar, né? Não tem jeito, eu tive que escantear. E aí, eu nunca vou esquecer, fazem 2 semanas, eu atendi um menininho, eu tinha uma reguinha, gente, que imitava como se fosse um pedacinho de madeira. E ela tinha um parafuso que você ia lá com a ferramenta e era para enfiar e introduzir no buraquinho, tá? Ficou. E aí a criança pegou a ferramenta, pegou ali o taquinho de madeira plástica, né? E começou a tentar encaixar. E o pai falando: Nossa, mas você não sabe fazer isso, você não tem esse brinquedo em casa. E aí eu falei: Não, deixa ele tentar, ele tá explorando, esse é um ambiente novo para ele, vamos ver como é que ele se sai e tudo mais, pode continuar, a brincadeira tá divertida para você, né, e tá. E o gurizinho conseguiu colocar todo o parafuso e tirar o parafuso, e quando ele aprendeu, ele começou a fazer aquilo em questão de minutos. Então é a gente permitir que a criança explore o ambiente, por isso que realmente educar é uma arte, é a gente aproveitar cada um dos lugarzinhos que a gente passa pela criança e pensar, bom, o que a gente pode fazer de diferente nesse lugar que a gente está aqui hoje? É pensar fora da caixinha. Sim, e você sabe que eu tenho um exemplo, o meu primo de 3 anos, eu morro de medo de altura, e ele sobe naqueles trepa, Uhum. sistema vestibular, visual, alterado e tal. Ele sobe no trepa-trepa e é muito alto, aquele você não conhece, na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. E eu falo assim, Matheus, tá tudo bem? Eu fico me autorregulando para isso, para deixar ele experimentar e não ficar travando ele com o medo meu, que era isso que você estava dizendo, né? Deixa a criança experimentar. Não use a sua experiência como exemplo o tempo todo. Com certeza. Mas eu acho que se eu tivesse na sua situação, eu ia ter medo também, porque esses brinquedos assim de pendurar, eu também me desorganizo. Olha, eu te digo que é fantástico. A mãe dele usa a disciplina positiva e ele é um garoto que você fica assim, muito obrigada. Ela estudou para educar ele, né? Então, assim, ela entendeu e aplicou. Então, eu falo assim, meu Deus, que lindo, né? Porque ele é um menino Sim. corajoso, encorajado. É fantástico. Que delícia, né? Muito bom. Sim. Eu fiquei muito feliz quando a Aline me apresentou, porque eu via ela lá no espaço dela, aplicando, e eu sempre questionava, mas me diz, o que você está fazendo? De onde você aprendeu isso tudo? Antes dela ir para Portugal. Mas ela morou na Noruega durante um tempo, isso ela fala para todo mundo, então eu vou falar aqui na live também. Então, assim, e ela já aplicava essa educação mais respeitosa, e eu ficava, Aline, de onde vem isso? Pelo amor de Deus, é só cultura mesmo. E sempre achei incrível. E quando ela me apresentou, agora, aqui, Bel, tem um nome, disciplina positiva, vamos lá. Isso foi demais. Que legal. Eu até vou procurar depois, eu prometo que eu compartilho no Instagram, gente. Depois eu compartilho no meu Stories. Agora eu não lembro o nome do livro. É um livro que está na minha lista. Eu vou acumulando um monte de livrinhos, assim, para ler. E eu acredito que, assim, a cada vez que a gente lê, a gente acaba abrindo um mundo tão grande, assim, de conexões, que a gente acaba realmente vendo várias visões, assim, de forma simultânea, né? A gente acaba adequando o conhecimento que a gente está lendo em várias vivências. Tanto que se a gente lê um livro agora e lê um livro daqui a 10 anos, vai ser uma interpretação totalmente diferente, né? E tem um livro, inclusive, que fala sobre essa questão da educação das mães. Eu não lembro se foi na Noruega, Aline. A Aline está nos assistindo aqui. Mas fala nesse sentido educacional das mães empoderando as crianças
não utilizando apenas assim a questão da disciplina positiva em si, de técnicas mais definitivas, mas educando elas com encorajamento e trazendo para elas a alegria e a felicidade de realmente viver na sua plenitude, sabe? Eu prometo que eu vou procurar o nome desse livro, porque ele está na minha listinha, eu só não estou lembrando agora, mas é um livro que eu super sugiro para que todo mundo leia também, para que a gente possa realmente entender que isso não é um bicho de 7 cabeças, e isso também não é uma fórmula mágica, mas o principal da mensagem da live de hoje realmente é ter essa proatividade, é ganhar essa consciência dentro da parentalidade e saber que a forma como a gente se comunica e se relaciona pode impactar sim essa vida que está em crescimento. Maravilhoso, maravilhoso, Mário. Eu acho que é isso, né? A gente tem uns minutinhos aqui, se as pessoas quiserem fazer alguma perguntinha. Para mim, eu estou super satisfeita e agradecida por... Eu que agradeço, Bel. Foi super enriquecedor. Eu acho que, assim, nesse sentido, foi um tema muito bacana para a live, porque eu vejo como é importante a gente realmente entender o que significa essa questão da família, né? Porque a gente sempre pensa assim, ai, família, é uma coisa assim, tipo, ai, família, eu nasci, tem meu pai, tem minha mãe, mas assim, entender que cada um dentro do seu papel desempenha realmente uma função parental. E trazer a criança para dentro desse elo, eu acho que também é fundamental, porque entender que é um ser que está em construção e que precisa ter esse contato, e para isso a gente precisa deixar a criança realmente voar. Eu costumo dizer que a gente acaba tendo filhos, e isso que eu ainda nem tenho, imagino o dia que eu tiver, que espero que também não demore muito. Mas a gente realmente deixa uma criança nascer, mas é um ser que está vindo para o mundo. Eu acho que a gente precisa desapegar nesse sentido de que é nosso, mas que é um ser que a gente está criando para o mundo mesmo. E essa construção de mundo, dele se libertar, dele poder experienciar, dele poder viver e crescer, isso já começa sistematicamente desde quando ele é pequenininho. Sim. A Ju ainda anotou. Ela falou, indica algum filme ou documentário? Você indica algum, Bel? Algum filme ou um documentário? Eu não me preparei, eu posso pensar e falar para ela depois. Pensa e depois coloca no Stories, mas eu indico também, tem um seriado muito bacana no Netflix que chama Babies. Se vocês não assistiram, vale muito a pena ver. É um seriado, eu acho que tem 5 ou 6 episódios, eu não lembro agora, mas fala sobre toda essa questão da evolução do bebê, até chegar realmente à idade do falar, a questão do engatinhar, a importância da alimentação e a importância do relacionamento, como que funciona realmente neurologicamente essa questão do vínculo familiar. O que isso pode proporcionar para a criança no futuro. É muito legal. Babies, anotem aí. Muito bom, deixa eu ver o que tem aqui. Que os filhos deixaram no mundo, muito importante. Que os filhos deixaremos para o mundo é muito importante, isso mesmo, Ju. Com certeza. Então, vamos ver, maravilhoso, muitos elogios. Que legal, gente. Momento muito bacana, viu? Se alguém tiver alguma perguntinha, acho que tem tempo ainda para mais uma perguntinha, Bela? Temos sim, temos 7 minutos. Se alguém quiser perguntar alguma coisinha, alguma paletinha, ainda dá tempo. O que a Ju falou? Em diferentes culturas. Essa questão de educação, ela também é bem cultural. Eu acho que nesse ponto ela ainda tem mais propriedade para falar. Inclusive, ficaria um tema muito bacana, viu? É uma sugestão para a Aline, falar um pouquinho sobre essa questão de educação cultural. Nada melhor do que alguém que já viveu realmente essa diferença de culturas, né? Mas a cultura é uma das outras coisas que também vem de berço, né, Bel? Então, assim, por exemplo, a minha família é uma mistureba. Eu nasci no Rio Grande do Sul, o meu pai é catarinense e a minha mãe é argentina. Tudo mistureba. Então, assim, eu tenho familiar em São Paulo, eu tenho familiar em Manaus, eu tenho familiar na Argentina, eu tenho origem italiana, com origem
enfim, alemã, é tudo assim. Brasil é isso, né? É miscigenação. Mas existem questões culturais que elas são realmente muito amarradas, né? Com todo aquele aprendizado que a gente realmente tem desde a infância. Então, quando eu fui pedida em casamento, por exemplo, eu posso falar porque meu marido permite também, eu falei para ele, falei, olha, você vai ter que pedir para o meu pai. Tem culturas que não levam isso tanto em consideração, mas eu falei, ó, mas para o meu pai você vai precisar pedir, porque é uma questão de consideração. Então essa questão educacional, ela também é muito cultural, né? Principalmente na questão de valores, como que a gente trata e se relaciona com o outro. Vai muito da vivência, das bagagens que a gente foi recebendo, inclusive das gerações passadas, né? Sim. Isso também é muito importante, uma coisa quando você estava falando aí, é o seguinte, eu lembro a primeira vez que eu fiz intercâmbio, a primeira coisa que eles falam é assim, você precisa estudar um pouco sobre a cultura do lugar para você poder saber como lidar, né? E aí é uma das coisas que a gente precisa fazer. Com certeza. Ó, a Ju ainda deixou uma outra dica para vocês, ó. Falar sobre trabalhar a espiritualidade na infância, super importante. É uma questão que a gente também pode carregar de uma forma muito cultural, né? Dependendo da opção também de cada família. Mas que com certeza deve estar no berço de cada uma dessas famílias do Brasil, cada um da sua forma. Sim. Aproveitando, Bel, o pessoal me perguntou também se a live vai ficar salva, se tu puder já deixar avisado aqui, se vai ficar salvo no perfil, me mandaram um direct antes da live. Sim, a live vai ficar salva no Instagram da Aline, que é @educação com amor. E aí depois vocês podem assistir lá. E eu vou botar no meu stories também, vou publicar, então todo mundo vai conseguir ver. Tá joia. Ó, eu acho que a Gabi. Uau, Ju, gostaram do tema mesmo. Eu acho que é uma super ideia aí para uma próxima live. Adorei, achei ótimo. Mas olha, meninas, eu queria agradecer muito, muito, muito a vocês. Dizer que, assim, essa iniciativa, ela é realmente fantástica. Ela é importante. É algo imprescindível para a gente ir trabalhando. Eu acredito que cada um trabalhando em seu próprio berço, eu acho que a gente vai conseguindo agir de uma forma muito coletiva. E promover esses encontros, como vocês estão promovendo agora, eu acho que isso é o que dá para todo mundo mais força para continuar. Porque não é um caminho fácil, a vida não é fácil. Essa fase de pandemia tem sido ainda mais revolucionária em todos os aspectos. Aqui em São Paulo eu estou vendo muito, assim, famílias passando por dificuldades importantes, e acredito que isso está se reproduzindo no Brasil inteiro. Mas se ao menos a gente puder aproveitar e tentar parar e pensar com positividade, e tentar avaliar de que forma a gente pode causar e trazer a mudança que a gente busca, a gente ganha ainda mais força para continuar. E é exatamente o que vocês estão fazendo agora. Então, queria agradecer do fundo do coração. A gente também fica muito agradecida, Mariana, por toda a sua generosidade, sua gentileza, essa pessoa maravilhosa que você é. Eu não te conheço, mas eu sou muito boa de sentir. Ai, foi um vínculo muito gostoso. E olha, a gente fica esperando um evento oficial, presencial, para fazer muitas dinâmicas e muitas trocas. Tenho certeza que o pessoal também vai curtir muito um momento como esse presencial. Eu acho que vai ser bacana. Vamos ter sim, eu já estou até pensando onde vai ser. Ai, que delícia! E olha, contem comigo para o que precisar. Deixa aqui o meu convite também, me coloco à disposição. Gente, quem está nos assistindo aqui, para você também, Bel, para a Aline, de novo, obrigado pelo convite. Se quiserem tirar alguma dúvida, conversar comigo depois, pode mandar direct. E convido vocês também para seguirem o meu trabalho também, que eu venho levantando essa questão de educação respeitosa e comunicação afetiva ao longo de toda a trajetória dos meus dias também, como se fosse plantar uma sementinha. Ó, a Sandrinha perguntou, vai ficar gravado, Sam? Já tá no finalzinho agora, mas vai ficar gravado no perfil da Educação com Amor. Mari Então, do Rio, opa, eu vou adorar. Com certeza.
Muito bom, muito obrigada, Mari. É isso, acho que acabou, porque o tempo vai acabar agora. Perfeito, meu amor. Olha, gratidão a vocês. Um grande beijo para você, Bel. Adorei participar contigo. Você também tem uma energia de luz maravilhosa. Aline, muito obrigado. Gratidão pelo convite também. E boa sorte a vocês que ainda tem mais uma semaninha adiante. A todos os que estão aqui, obrigada por nos assistirem e continuem vendo aí toda a programação da Educação com Amor, que vai ter muita coisa essa semana. Sim, muito obrigada. E é isso, foi um presente da Aline pra gente. Ai, amor, Até o obrigada. próximo, tá? Com certeza. Até a próxima, gente. Um beijo para todos. Um beijo.